E bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido todos os domingos no canal 49 às 7 horas da tarde ou da noite e repetido na terça-feira às 10 horas da noite. Bem-vindos. Eu sou o diácono João Sousa, de Hanford, hoje fazendo o programa juntamente com António Borba. Aleluia! Cristo João. ressuscitou! Aleluia! Como é que estás, António? Estou bem. Estou muito contente que é dia de Páscoa. Estava a pensar, quando era mais novo, eu gostava muito do dia de Páscoa, mas não era pela razão que devia ser. Era porque eu, nessa altura, que fumava, e eu deixava de fumar durante a Quaresma, e estava inquieto para chegar o dia de Páscoa, que era para começar a fumar outra vez. Eu disse no domingo passado que nós tivemos a nossa reunião da equipa, e na nossa reunião da equipa temos lá um senhor que deixou de beber vinho durante a Quaresma. Portanto, eu sei que ao chegar ao dia de Páscoa ele vai estar bem contente porque começa a beber vinho. Sei lá que não tomam a. Mas não é por isso que nós estamos contentes. Estamos contentes porque, na verdade, é o dia da ressurreição do Senhor. Ao longo de 40 dias, nós fomos nesta jornada da Quaresma acompanhando Jesus, no fim de contas, a caminho do Calvário. E agora, em que ele já chegou ao Calvário, em que ele já morreu, hoje celebramos a sua ressurreição. No fim de contas, não foi o desastre que os discípulos pensavam na Sexta-feira Santa. Não acabou aí. Continuou e no domingo temos a ressurreição de Jesus Cristo e por isso nós, os que o seguimos, cantamos com entusiasmo e alegria, aleluia, feliz Páscoa, o Senhor ressuscitou, cantemos de alegria. E é por isso que eu gosto muito da Vigília Pascal, quando entramos para a igreja e quando chega a altura do Glória e começa-se, e o Senhor ressuscitou e acende-se as luzes todas. Na verdade, nós precisamos destes testemunhos, destas coisas físicas, para nos ajudar a entender o que é o espiritual, não é? Sem dúvida nenhuma. O maior milagre de toda a história, alguém que morreu e voltou à vida, mas à vida de uma maneira diferente. Porque a gente pode dizer que o Lázaro também voltou à vida, mas voltou a morrer. Isto é diferente. Jesus voltou à vida, mas é uma vida diferente. Agora é o corpo glorioso de Cristo. Agora ele não volta a morrer. E foi uma vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre tudo o que era de mal. Jesus veio e redimiu e agora está vivo para sempre. E nós somos os seus discípulos e procuramos segui-lo porque ele quer que onde ele está também estejam os seus discípulos, não é? E tu estavas a dizer que era de uma maneira diferente e, na verdade, ele devia ser um bocadinho diferente porque, à primeira vista, as pessoas tinham dificuldade em o reconhecer. Maria Madalena teve dificuldade em reconhecê-lo. Os discípulos de Emaús, a quem ele apareceu naquela tarde do domingo de Páscoa, tiveram dificuldade em reconhecer e, afinal de contas, só o reconheceram quando foi no partir do pão. Portanto, na verdade, o corpo dele devia ser um corpo diferente, um corpo glorioso, um corpo diferente daquele corpo que ele tinha antes de morrer. A gente, quando ressuscitar, embora que seja com o nosso corpo, a gente não volta à vida com o corpo de outra pessoa. É com o nosso. Mas é diferente, completamente diferente. Porque se fosse igual, por exemplo, no caso de Jesus, se ele tivesse ressuscitado, mas ficasse com o mesmo corpo, tal e qual como era de antes, mas só agora estava vivo, ele ficava outra vez só na Palestina. E a gente só podia beneficiar dele ou estar com ele quando ele viesse cá à América. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha alguns dos sintomas que tinha quando era. Ele mostrou as mãos aos seus discípulos e disse, vejam o lugar onde eles me cravaram. Portanto, ele tinha alguns dos mesmos sintomas, mas era diferente. A gente vai entender quando ressuscitar, não é? E vamos vê-la com outros olhos. Acho que sim. Neste momento a gente vê-os com os olhos da fé, não é? E depois de morrermos, ou mesmo depois da nossa ressurreição, nós estaremos do outro lado, do lado de lá da vida, com o Senhor, e teremos uma visão perfeita.
Aqui, como São Paulo diz, isto é quase como que num espelho, e nos espelhos daquele tempo não eram muito claros, penso eu, em que a gente vê as realidades espirituais. Mas um corpo ressuscitado tem certos dons que nós não temos agora aqui. Por exemplo, ele entrou no cenáculo na noite do domingo de Páscoa, à noite, e ele não bateu à porta. Ninguém lhe foi abrir. Ele também não tinha que andar para se deslocar, não é? E outros dotes assim, não é? O que é que ias dizer? Não, acho que é interessante. Estava a pensar que nós dizemos essas coisas, mas afinal de contas temos que ter fé, porque é com os olhos da fé que nós entendemos tudo isso e também que compreendemos que há muita coisa que nós não entendemos. E estas coisas é que dão o sentido à vida. Eu digo muitas vezes, sobretudo em funerais, quando prego em funerais, que nós estamos destinados à glória. A gente às vezes anda aqui neste mundo com a cabeça baixa e às vezes um saco de problemas às costas e é tão difícil a vida e a gente parece que não há esperança. Mas a nossa fé diz que isto não acaba. Assim como a vida de Jesus não acabou na Sexta-feira Santa, depois veio a ressurreição, também nós passamos estas dificuldades, mas também um dia vamos ter a nossa ressurreição. É verdade que não há céu sem cruz, mas não há cruz verdadeira sem ressurreição. E a gente aqui acentua às vezes as coisas menos boas, acentuamos a cruz. Há pessoas, como diz o Papa Francisco, vivem a sua vida como se fosse uma inteira quaresma. E parece que nunca desceram do Calvário, que não passaram pela ressurreição. E a gente tem que ver a nossa vida neste aspecto completo. Isto é um todo. Não é só aquele bocadinho isolado em que a gente passa maus bocados. Jesus também passou. Mas agora ele está gozando da sua glória. E é para aí que nós vamos. Isso aí é que é o fim. É que é a vida permanente. Aqui tudo é passageiro. E nós temos, como dizias, temos que ser cristãos alegres. Até num dos comentários que o Papa Benedito fazia acerca do Domingo de Ramos, que nós falámos domingo passado, ele falava da alegria das pessoas quando Jesus ia entrar em Jerusalém. E, embora soubéssemos que ia haver muito sofrimento, o Papa Benedito dizia: vamos focar a alegria. Nós, cristãos, temos que ser cristãos alegres. Não podemos ser cristãos tristes. O Papa Bento XVI disse isso, mas também o Papa Francisco escreveu um livro, A Alegria do Evangelho. Pois. Que nós, os que seguimos a mensagem de Jesus, que a mensagem é chamada Evangelho, ou Boa Nova, temos que estar alegres. E tanto é que ele escreveu, foi assim o seu primeiro grande livro. Ele escreveu aquela encíclica, mal foi eleito Papa, mas até não é que a escreveu toda. Mas o grande livro que o marca, penso eu, é este da Alegria do Evangelho. Eu já o li 2 vezes e de vez em quando ainda vou para trás ler e reler porque tem tanto que se diga. Mas ele quer vincar esta ideia de que quem segue a Jesus tem uma alegria que não se explica. É uma alegria interior, é uma paz que o mundo não pode dar. Só Deus, por intermédio do Espírito Santo, é que traz essa grande alegria aos discípulos de Jesus. Feliz Páscoa. E eu lembrei-me agora de uma coisa que eu já estou aqui nos Estados Unidos há 40 e tal anos e estou a ver que o inglês está a ter uma influência muito grande em mim, porque eu, quase a dizer Bento, estava a dizer Benedito. Eu sei que é o Bento XVI, mas a influência inglesa estava a afetar. Está bem. Todos nós somos afetados por isso. Então, como foi aquele gajo que foi às ilhas e pôs-te lá a dizer: eu lá na América, eu ia a drivar um mexinho e bate contra um fence, brocam a perna. E nós fazemos a mesma coisa, não é? É assim mesmo. Vamos ler a primeira leitura? Achas que é uma boa ideia? A gente ainda não leu a primeira leitura. Não lemos ainda a primeira leitura, temos tempo? Ok. Temos que ler. Eu acho que devemos ler. Vamos ler a primeira leitura. Sim, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que João pregou.
Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez no país dos judeus e em Jerusalém. E eles mataram-no, suspendendo-o na cruz. Deus ressuscitou ao terceiro dia e permitiu-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão, designadas por Deus, a nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-os pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho: quem acredita nele recebe pelo seu nome a remissão dos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A gente vê então que os discípulos não compreendiam a mensagem de Jesus, como tu falaste aí uma vez ou duas, até dois queriam ficar um à direita e outro à esquerda no reino, porque achavam que era uma coisa grande em termos mundanos. E agora a gente vê aqui São Pedro, depois da ressurreição e depois da vinda do Espírito Santo, como ele entende o mistério de Deus em relação à redenção do mundo. E ele fala com clareza e ao mesmo tempo também um homem destemido a explicar o que se passou com Jesus. Ele está aqui em casa de Cornélio, que é um centurião romano, um pagão, que tinha-se acabado de converter e mandou chamar numa visão. Foi-lhe dito que ele devia mandar chamar Pedro, e Pedro foi, e toda a família se converteu. E como Pedro, em poucas palavras, descreve com clareza o mistério da redenção. Está muito bonito aqui, está muito bem dito. É o que mais me impressiona acerca desta leitura, é, na verdade, a grande transformação de Pedro. O homem que negou Jesus durante a paixão de Cristo, negou, ainda depois de Jesus morrer, as fecharam-se, como nós vamos ver, parece-me neste Evangelho 2, estavam fechados com medo e de repente, portanto, deve ter sido o Espírito Santo, senão ele não tinha mudado. Eu acho que isso é uma das maiores provas da ressurreição. Como é que um grupo de pessoas cheios de medo, medricas, nem sequer iam para a rua, as portas trancadas, e às tantas estão a pregar mesmo na cara do sumo sacerdote, como aconteceu com Pedro e João, e a explicar isto abertamente no âmago do povo de Israel, nos lugares mais sagrados. Esse facto de que eles perderam aquele medo todo, para mim, é uma das maiores provas da ressurreição. Algo grande teve de acontecer para esta gente que estava cheia de medo e não queria morrer por Jesus. Às tantas, perde o medo e anuncia em qualquer parte. Pedro está anunciando isto diante de Cornélio, um centurião romano em Cesareia. Diz que ele não tem medo e faz isto com muita compreensão e com muito gosto. Bem, caros amigos, já vamos a meio do nosso programa. Então, nós vamos fazer uma pausa de 1 minuto. A gente volta. Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Bem-vindos de novo ao programa Nossa Fé, Nossa Vida. Hoje é domingo de Páscoa. Festejemos com alegria a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Páscoa. António, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para ti e para todos as pessoas que nos estão a ver. Sim, senhor. Eu ia dizer ouvintes, mas infelizmente, e digo infelizmente, eles têm que ver a gente. Ai, Jesus! Achas que isso é um problema? Acho que é um problema, coitados. Tenho dó das pessoas que têm de estar em casa a olhar para nós. Mas tu és tão foito. Está bem, eu sou hoje um homem perfeito.
Ok, vamos então à leitura do Evangelho deste domingo de Páscoa. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu então e foi ter com Simão Pedro e com o discípulo predileto de Jesus e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Pedro partiu com outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, correndo mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não com as ligaduras, mas enrolado à parte. Entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro. Viu e acreditou. Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que é que isto diz, então? Aqui está a prova do que tu disseste há bocado. Ainda não tinham entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. E acho interessante que ele diz que o outro discípulo entrou. Portanto, não era o Pedro, imagina-se que era São João, não era? Era o discípulo mais jovem, portanto, corria mais depressa do que São Pedro. Ele viu e acreditou. Mas não diz se foi Pedro também que entrou e viu e acreditou, ou que se foi só São João, não sei. Mas, na verdade, isto foi uma jornada para os discípulos. Tiveram que ver que Jesus tinha ressuscitado e depois começaram pouco a pouco a entender, na realidade, que tudo não tinha acabado, mas que estava a continuar. Eu acho interessante que Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, aparece primeiro a uma mulher. E ela foi a primeira a ir ao túmulo, viu que Jesus não estava lá e depois foi dizer aos discípulos e depois ele aparece a ela quando no jardim também, não é? Yeah. É interessante, acho que é interessante que foi a uma mulher que ele apareceu primeiro. Às vezes as mulheres são mais têm um melhor sentido que os homens, não é? E quando amam entregam-se. Entregam-se totalmente. Yeah. Portanto, na verdade, isto foi o que transformou o nosso... Se não fosse a ressurreição, como São Paulo diz, se não fosse a ressurreição, a nossa fé era vã. Yeah. Imagina a semana que esta gente viveu. Eles viveram momentos de alegria, por exemplo, no Domingo de Ramos, com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Mas viram isso do ponto de vista humano. Depois, a última ceia, em que eles não entenderam o que se passou. Depois, a Sexta-feira Santa e Jesus a ser não só morto, mas crucificado. Morrer numa cruz, coisa mais ignominiosa. Agora, os discípulos mais fiéis, começando por Maria Madalena, como aqui diz, vão ao sepulcro por causa de completarem, daram a sepultura a Jesus, não puderam sepultar às direitas, porque estava-se a acabar o dia da sexta-feira e começava já o sábado e era preciso andar às pressas. E elas vão lá agora para acabar. E chegam lá, pedra rolada, o sepulcro vazio, e agora, mas isto afinal, o que é que se passa aqui? As pessoas não entenderam. Depois elas vêm dar a notícia e eles ficam assim sobressaltados e largam-se à carreira. Chegam lá, realmente está vazio. Penso que São João, talvez na viagem, talvez já começou a pensar, eu estou lembrado de ele dizer umas coisas, especialmente quando a gente vinha a descer do monte, do Tabor, em que ele disse, vocês não digam nada destas coisas, daquilo que viram,
até ele ressuscitar dos mortos. E ele devia estar a pensar assim certas coisas que ele viu. Jesus ressuscitou a filha de Jairo e assim por diante. Mas também é interessante a delicadeza de sentimentos dele, que chega primeiro ao sepulcro, mas não entra. Ele sabia que Jesus tinha dito que Pedro é que era o chefe. E ele esperou para que o chefe entrasse. E depois entrou e acreditou. E daí por diante, imagina-se, já nesse dia à noite, Jesus apareceu a eles todos, no cenáculo, e aí já começam eles a rejubilar, a saber que algo de grande e de novo realmente aconteceu. O que é mais que a gente pode dizer aqui no dia da ressurreição? Eu ia dizer, estavas a falar do João, nós sabemos que São João, às vezes, é referido como o discípulo que Jesus amava. Portanto, se vimos Pedro foi sempre o discípulo mais reticente. Devia ter um certo gênio, como nós dizemos em português. Não quis que Jesus lavasse os pés, abandonou Jesus. Portanto, Pedro era um tipo de discípulo, João era outro tipo. João, como tu disseste, estava mais perto de Jesus. Durante a última ceia, ele é que estava debruçado, segundo o que entendemos, perto de Jesus. Portanto, acho que ele significa aquele discípulo que está junto a Jesus, que tem uma especial sintonia com Jesus, que entende talvez melhor Jesus do que todos os outros. E, portanto, quando tu disseste há bocadinho que a caminho do túmulo, que talvez João já começou a pensar que, bem, ele disse-nos isto e já começou a pôr 2 e 2 junto, eu acho que tu tens razão. Eu acho que João estava de tal maneira em sintonia com Jesus que isto foi como um quebra-cabeças, um puzzle, que isto começou tudo a fazer sentido. Ele disse, na realidade, ele era Deus e ele disse-nos que nos ia ressuscitar e ressuscitou. E para demais, se formos ver, o lençol estava bem dobrado, não era? O sudário também estava no seu lugar. Portanto, se alguém tivesse ido lá roubar o túmulo, roubar o corpo, não tinham tido essa preocupação de dobrar os lençóis, de pôr o sudário ali, tinham caminhado com o corpo, tinham caminhado com tudo, não era? Yeah. E, portanto, eu imagino, Deus às vezes serve-se das coisas simples para nos ajudar a compreender as coisas. Yeah. E depois temos um outro nível de ver isto, é que Jesus prometeu-nos a nossa própria ressurreição, porque onde Ele está, Ele quer que os discípulos aí estejam com Ele. Ele disse que ia para o céu, ia adiante deles, mas ia-lhes preparar um lugar e eu quero que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. E este relato assim, e de ver que Jesus realmente ressuscitou no domingo de Páscoa, também dá-nos esta consolação e esta esperança de que, assim como o nosso Mestre ressuscitou, voltou à vida, foi para junto de Deus, nós também vamos um dia ressuscitar. Nós também vamos estar com o nosso Deus para toda a eternidade. Jesus foi o primeiro, os primeiros frutos da seara, como diz São Paulo, mas nós também vamos seguir. E por isso isto não é só a Páscoa, não é o domingo de Páscoa, a ressurreição, não é só a festa de Jesus, é também a nossa. A nossa ainda em esperança, ainda não a vimos, ainda não chegou, mas celebramos a de Jesus, sabendo que a nossa também vem. São Paulo diz, se morrestes com Cristo, pelo batismo, também vais com Ele ressuscitar para uma vida nova. E a gente vê isto aqui. E o São João, quando viu aquilo tudo e se apercebeu, eu penso que ele deve ter tido uma sensação de alívio. Afinal, isto não foi uma palhaçada. Afinal, este Jesus que andou a conduzir-nos, a arrebanhar-nos e que nós seguimos atrás dele quase como assim cegamente, afinal, ele não nos levou a maus caminhos ou a um fim trágico, mas que no fim de contas nos vai levar a fins grandes. Houve outros que levou mais tempo a entender, não? Os discípulos de Emaús, por exemplo, já iam mesmo para casa. Os apóstolos, esses deixaram-se ficar no cenáculo. Talvez ainda vamos esperar aí 2, 3 dias ver isto em que é que vai dar. Mas São João, como tu dizes, vive bem e de repente e depressa
o que é que se tinha passado. Pedro, eu penso que ele tinha ADHD. ele era hyperactive. Ele era mais vagaroso, era talvez como eu. Mas mencionaste os discípulos de Emaús. Acho um pormenor, talvez não seja pormenor, interessante nos discípulos de Emaús, foi que estes desconhecidos juntou-se a eles, começaram a conversar, e ele a dizer-lhes, mas afinal de contas vocês não sabem que devia passar isto e isto, e eles começaram a pensar nisso, depois entraram e juntaram-se à mesa, e nesse momento Jesus não esperou pelo dono da casa para vir partir o pão, ele é que partiu o pão, e foi nessa altura do compartilhar do pão, que os seus olhos se abriram. Portanto, a importância da Eucaristia para nós, não é? Aquilo foi uma missa. Pois, exatamente. Jesus celebrou naquele dia. Foi. Na viagem ele fez as leituras do Antigo Testamento. São leituras compridas, não é? E depois à mesa foi a oração eucarística e eles ficaram com os olhos abertos. E o que é que eles fizeram depois disso? Foram para Jerusalém para dizer aos discípulos, mas afinal de contas nós vimos Jesus. Portanto, umas maneiras, a Maria Madalena ela aparece no jardim, ele sai do túmulo e aqui manifesta-se na Eucaristia. E também nós podemos andar com os olhos abertos, se andarmos perto de Jesus, se formos à missa e o comungarmos na Eucaristia, se tivermos a graça dele em nós, as coisas que aconteceram aos discípulos da primeira hora acontecem a nós também. Porque é o mesmo Espírito. O Espírito Santo é o mesmo da primeira hora e agora. Ele nunca ficou velho. É sempre o mesmo Espírito, cheio de força, cheio de pujança. E quem possui o Espírito Santo, tem a graça e o poder também de ver Jesus, mas de ver sobre o ponto de vista de Jesus. Aquilo que ele queria que os seus discípulos vissem antes da sua morte, nunca conseguia. Mas agora nós, com o Espírito Santo, nós podemos ver. Bem, caros amigos, acabou-se-nos o tempo. Hoje é domingo de Páscoa. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. E aquilo que ele trouxe é para todos. Vida nova, uma vida da graça, é para todos nós. Ele pagou caro e agora todos nós temos isso à nossa disposição. Obrigado pela vossa atenção, boa noite e adeus.